Senhor presidente, primeiro registrar que é um privilégio, uma honra usar a palavra no dia de hoje, na tarde de hoje, numa sessão presidida por alguém que inclusive me ajudou a estar aqui. Então, parabéns, meu amigo senador Petecão, muito obrigado pela parceria e hoje, primeiro secretário, e hoje presidindo o Senado da República. Para mim é um privilégio. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, população que nos prestigia com a sua audiência, primeiro, fazer um registro do dia muito importante de hoje, quando o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sanciona a reforma da Previdência. A maior reforma feita no mundo foi aquela que nós fizemos. Saudar o Congresso Nacional, que soube separar crises políticas de relacionamento, que são comuns no sistema democrático, daquilo que era o dever do Congresso Nacional. Quantas vezes no primeiro semestre, através da mídia, nós assistíamos algumas rusgas entre o Executivo e o Legislativo e aquilo dava um temor de que as coisas poderiam não andar. Mas eu quero saudar o Congresso Nacional que soube deixar de lado crises políticas e fazer o seu papel. Fundamentalmente, eu disse e vou repetir, todos os presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, todos sabiam que era necessário promover uma reforma da Previdência no nosso país. Tanto que foi do ex-presidente Lula que acabou com a aposentadoria integral, com a paridade e fez a taxação dos inativos. Mas era preciso ir além. E, fundamentalmente, nós acabamos com as aposentadorias precoces e milionárias. É um sistema injusto, onde quase 90% da população que está aposentada sobrevive com até 2 salários mínimos e sustentando aqueles que se aposentavam com 45, 50 anos de idade, recebendo, como no Poder Legislativo, onde a média da aposentadoria chega a R$28 mil, a média. E isso, logicamente, sustentado pela turma da base de baixo, que segura nas costas essas aposentadorias milionárias. Tínhamos que proceder a essa reforma e assim a fizemos. E, por final, saudar, parabenizar o ex-deputado Rogério Marinho, pessoa com quem eu tive o privilégio de ser deputado federal, que na legislatura passada foi o relator da reforma trabalhista, que ajudou a modernizar as leis no Brasil, e que agora, servindo ao país, foi praticamente aquele que cuidou da reforma da Previdência no seu dia a dia, a pessoa do governo mais presente durante todo o processo, na Câmara e aqui no Senado, ex-deputado Rogério Marinho. Quero, em nome da nossa luta, do que fizemos aqui, saudar e cumprimentar o secretário Rogério Marinho pelo amor ao país, por aquilo que do seu trabalho nós conseguimos fazer uma reforma como a maior reforma de todos os tempos no Brasil e a maior reforma no mundo. Segundo o senhor presidente, dizer da tristeza. O Brasil, a semana passada, voltou atrás. Eu, evidentemente, que respeito a decisão do Supremo, mas como qualquer cidadão, e mais ainda como senador, me estranha a mudança de opinião de alguns ministros. E eu comentava agora há pouco com a nossa presidente da CCJ que para mim é estranho ouvir o voto do ministro Gilmar Mendes, porque, se eu não estou enganado, a mudança de posicionamento do ministro, eu escutei o voto, ele dizendo que lá atrás ele votou a favor da possibilidade de que se começasse a cumprir a pena em regime fechado a partir da segunda instância, mas segundo ele mudou de posição e de opinião, porque os juízes estavam levando isso como se fosse uma regra. Ora, até onde eu sei, o papel do Supremo é interpretar a Constituição. Se um juiz ou se os juízes estavam fazendo de uma possibilidade uma regra, ora, o Conselho Nacional da Justiça, a lei que nós aprovamos aqui contra abuso de autoridade, dava conta disso.
Então me pareceu estranho o argumento que fez com que o ministro Gilmar Mendes mudasse a sua opinião. Agora, nos resta fazer o nosso papel. O que mais me estranhou em todo esse processo, nesses 3 anos, de 2016 até agora, o que mais me chama atenção, o que mais me causa indignação, é que o Congresso Nacional é que tem o poder de acabar com essa dúvida, colocando na Constituição claramente, aprovando uma lei que diga que nós não queremos ser uma exceção no mundo democrático. Portanto, eu quero parabenizar a senadora Simone Tebet, que já anunciou que na semana que vem a CCJ estará com essa pauta para que nós votemos na CCJ e no mesmo dia possamos trazer para o plenário para que o Congresso Nacional faça a sua parte. Eu não tenho dúvida que o Senado da República vai votar esse projeto ainda esse ano e a Câmara Federal também. Agora, a opinião pública, mais do que nunca, deve se fazer presente no Congresso Nacional para fazer valer a nossa vontade, a vontade do país. Porque a grande tristeza é perceber que quando a gente volta atrás, o que significa? E não há como escapar. Com essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, aqueles que cometerem crime, quadrilha, crime organizado, e que tiverem muito dinheiro e muita influência, vão praticamente ter os seus crimes, vão gozar de tantos benefícios e prorrogação com bancas de advogados famosas e importantes, que vai acontecer o que nós víamos no passado, a impunidade daquele que tem muito poder e muito dinheiro. Por isso, eu não só me comprometi e assinei a lista, como faço aqui um apelo para que o Congresso Nacional não deixe que isso se perca. Não foi apenas o ex-presidente Lula que se beneficiou. Nós vamos ter mais quase 5.000 pessoas condenadas em segunda instância, entre eles membros de quadrilha organizada, estupradores, assassinos, que estarão na rua daqui a pouco. Portanto, eu espero que o Congresso Nacional cumpra o seu papel e faça a lei que o mundo democrático praticamente inteiro tem, dizendo que a possibilidade de que o criminoso passe a cumprir a pena em segunda instância. E por terceiro, senhor presidente, dizer que há um início de confusão. Eu disse a alguns jornalistas da minha interpretação. E a minha interpretação, como relator que sou, da PEC, conhecida como a PEC do Pacto Federativo, é que a lei, a Constituição, tutelou prefeitos, tutelou governadores. Hoje, o dinheiro que vai para os estados e municípios, ele já vai praticamente considerando como que os governadores e os prefeitos não fossem capazes de estabelecer suas prioridades. Não é diferente do governo federal. De cada R$100 do governo federal, 93 já estão carimbados. Então, a mim, pela minha formação e pela minha convicção, eu tenho muita simpatia para desvincular esses recursos. Até porque, primeiro, devolvendo aos governadores e aos prefeitos o poder que o povo lhes deu. A Assembleia Legislativa, as câmaras municipais dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, me parece que são muito mais capazes do que nós daqui de Brasília de determinar quais as prioridades do seu estado. E aí não se trata de tirar recurso de nenhuma secretaria, ou de educação ou de saúde, porque o recurso que vai para o Estado é o mesmo, mas se trata de devolver ao Poder Legislativo e ao Executivo eleitos o poder de fazer um orçamento. Então, a mim, é simpática essa ideia. Agora, vamos ouvir os prefeitos, vamos ouvir governadores e saber deles o que é que pensam. Se houver mecanismo, se perceber que há possibilidade de nós avançarmos na PEC que chegou ao Senado, assim farei. Agora, se perceber que governadores e prefeitos não há clima, eu não vou fazer nenhuma modificação apenas para a minha satisfação pessoal. O que eu quero, senhor presidente, é que o Brasil avance. Eu entendo que as 3 PECs que aqui entraram, as 2 que entrarão na Câmara, mais a comissão mista que deverá ser formada para analisar a reforma tributária, são fundamentais para o Brasil. Nós ganharemos com a aprovação desses projetos. Agora, podemos e haveremos de aperfeiçoá-los aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.